Esse modelo de ajustar o Evangelho ao pecador tem sido espalhado pelo mundo inteiro. Por isso que cada vez mais as igrejas estão se tornando populares. E com tudo isso, por tudo isso, e dessa forma, a igreja como um todo está crescendo, menos preocupada com o pecado e com o que ele fez, com o homem e com o mundo, e de quanto o pecado é ofensivo a Deus. E a igreja está crescendo mais obcecada com a autoextensão, com os cultos. Os cristãos de hoje em dia estão perdendo a visão da malignidade do pecado como a raiz de todos os problemas. E o mote hoje dos cristãos é negar que o seu próprio pecado seja a causa dos seus males. Eles ficam cada vez mais tentando arranjar desculpas em dilemas humanos que são totalmente antibíblicos. O Evangelho, irmãos, o Evangelho não pode dar a mão ao mundo. É um empreendimento completamente satânico. O Evangelho e o mundo nunca serão amigos. Por quê? Enquanto o Evangelho verdadeiro fala do pecado, fala da redenção, fala da salvação, fala da crucificação, fala de santificação, fala de retidão, fala de Deus, fala de Cristo. Esse Evangelho que estão pregando por aí fala de bens materiais, fala de riquezas, fala de manifestações absurdas dentro da igreja, fazendo com que o Espírito Santo pareça um idiota. Você percebe? Completamente diferentes os dois evangelhos. É por isso que Paulo diz um outro evangelho, que não é um outro parecido, é um outro completamente diferente. São tão diferentes como a água é da terra. Por isso, nós temos que parar de torcer a verdade para vencer a resistência do consumidor. O consumidor é resistente àquilo que os reformadores pregavam. O consumidor é resistente àquilo que os pioneiros pregavam. Então, nós torcemos a verdade e nós conseguimos o sucesso de número de pessoas que eles não tiveram. Mas o que nós nos enganamos é que eles não conseguiram sucesso de número de pessoas, porque eles não se preocuparam em ser populares, eles não se preocuparam em pregar um evangelho pop, eles não se preocuparam em adaptar o evangelho ao pecador. Não, eles não fizeram isso. Eles preferiram dar a vida pregando o evangelho como ele é, como Cristo deixou o evangelho para que nós pregássemos. E o interessante é que nós precisamos saber que vale mais para Deus uma alma com plena consciência do que o pecado fez no homem e no mundo e de quem Deus é, do que 1 bilhão de almas que não tem essa consciência. Só que o problema de hoje é que nós estamos atrelando o sucesso do evangelho a números. Nós estamos caindo num erro terrível. Eles não conseguiram sucesso com os números, porque eles não quiseram ser populares, eles não quiseram ser agradáveis, eles não estilizaram as igrejas para que elas se parecessem com o mundo, eles não estilizavam os cultos para que os cultos soassem como o mundo, cheirassem como o mundo. Não, eles não fizeram isso. E nós hoje achamos que quanto mais nós cheirarmos como o mundo, quanto mais nós parecermos como o mundo, quanto mais nós sentimos como o mundo, mais nós atrairemos o mundo e mais o mundo se aproximará de nós. Eles não pensavam assim. Os reformadores não pensavam assim, eles não tinham uma visão assim. Na verdade, os reformadores, os pioneiros dessa igreja, eles tinham uma visão muito mais aperfeiçoada de Deus do que nós. Eu digo uma coisa para vocês, eu não vou duvidar se na época dessas pessoas, foi a época que as pessoas foram mais despertadas para a salvação, porque foi na época dos reformadores, na época dos pioneiros, que também foram reformadores da mensagem. Foi nessa época que o evangelho foi pregado como ele é. Então, nós queremos transformar, e nós temos que transformar todas as coisas para que elas se pareçam com o mundo. Temos transformado o louvor, temos transformado a pregação, temos transformado o ritual, temos transformado a nossa vida, e nós estamos pouco a pouco entrando em conformidade. Estamos tendo a cara do mundo. Tudo para quê? Tudo para que as pessoas se sintam atraídas por algo que é completamente familiar. Se nós conseguirmos tornar o evangelho mais agradável, como nós estamos fazendo, como nós estamos tendo sucesso nessa empreitada, o mundo vai continuar vivendo aquilo que ele sempre viveu, sentindo o gosto que ele sempre teve, vendo as coisas que ele sempre viu.
gostando das coisas que eles sempre gostaram de desfrutar, mas a única diferença é que eles vão fazer tudo isso agora dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que pedir um clamor para que Deus nos dê um espírito de humilhação, de clamor diante dele, porque nós estamos sendo indiferentes a isso. Parece que nós estamos com medo de falar contra isso. O que está acontecendo conosco? A ideia de tornar o Evangelho algo fácil de crer é uma ideia completamente arrogante, porque se nós enfrentarmos o Evangelho como ele é, se nós não tão somente meditarmos na palavra de Deus, se nós deixarmos Deus falar, se nós não torcermos a verdade, se nós não modificarmos a verdade, se nós não tornarmos a verdade popular, nós vamos descobrir que o Evangelho é algo muito difícil de ser crido. Paulo diz que o homem natural não suporta a mensagem. Paulo diz que não há nenhum homem que possa ir a Deus sem que a graça restringidora de Deus esteja sobre ele. Na verdade, mais do que ser difícil de ser crido, a Bíblia diz que é impossível o ser humano crer por si só na mensagem do Evangelho. O coração natural odeia a verdade. O próprio Deus diz que o homem é mau, que o homem é incorrigível por si só. E nós descobrimos que quando o Evangelho é fácil de ser crido, é porque ele é uma mentira. É uma mentira. Se ele foi fácil, é porque ele abandonou as verdades de Deus. Porque o Evangelho mostra toda a nossa nudez diante de um Deus que é santo, que é justo. Porque o Evangelho nos coloca cheio de pecado diante da ira de Deus, da brancura relucente da santidade de Deus no dia do nosso julgamento. Isso que o Evangelho nos mostra. A ideia é que quanto mais as pessoas gostarem de mim, mais vai ser fácil elas gostarem de Jesus. Quanto mais as pessoas gostarem da igreja, das suas pregações, do seu estilo de louvor, dos seus rituais, mais as pessoas vão gostar de Deus. Todo esse esquema superficial, ele funciona se nós fizermos concessões à verdade. E como nós temos feito concessões à verdade? É por isso que o Evangelho, não de Deus, mas por isso que o Evangelho de Satanás tem tido muito progresso nos dias de hoje. Porque nós estamos fazendo concessões. O povo de Deus está fazendo concessões. Estamos satisfeitos com a nossa aliança com o mundo. E é verdade, a igreja hoje está aliançada com o mundo. E as pessoas não estão percebendo. Nós não temos apresentado o Evangelho de uma maneira suficientemente clara. Porque quando o Evangelho é apresentado de uma maneira suficientemente clara, só quem vai suportar o Evangelho é as pessoas que vêm buscar a Deus com o espírito quebrantado por causa da sua visão do pecado e por causa da visão do que Deus fez por elas. Mas o que nós vamos ter? Nós estamos pregando o Evangelho de uma forma banal, de uma forma superficial, sem nenhuma profundidade ideológica, sem nenhuma ofensa, dizendo coisas agradáveis, tornando a mensagem agradável. Quando o Evangelho é algo totalmente ofensivo, o Evangelho é algo que é impossível ser crido pelo homem natural. Mas nós estamos pregando o Evangelho de tal maneira que as pessoas que nunca tiveram interesse por Deus, elas vêm para cá para a igreja, sentam no banco e elas não se sentem mais escandalizadas com a mensagem. Antigamente, na época dos pioneiros, na época dos reformadores, as pregações deixavam as pessoas pasmas. Mas hoje, quando acaba o sermão, você não vê mais ninguém pasmo. Você não vê mais isso. Sabemos pela profecia que o joio será separado do trigo. Mas eu fico pensando, meu Deus, como isso vai acontecer com essas mensagens que nós estamos pregando hoje? Eu tenho uma esperança de ver Cristo voltar nas nuvens do céu ainda em minha vida. Eu sei que se não foi em minha vida, eu tenho esperança que vai ser na geração da minha filha. Mas se nós não tomarmos consciência da malignidade do pecado, do que ele está fazendo com o mundo e com o homem, Deus nunca vai fazer o que ele já fez tantas e tantas vezes pela sua igreja, que é reformá-la. Nós temos que parar de torcer o Evangelho para querer trazer o mundo para dentro da igreja por um motivo errado. Temos que parar de tentar tomar o reino de Deus pela força. Deus diz, não é pela força, mas é pelo meu Espírito. Temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. E Ele sempre vai nos guiar pela verdade e pelo modo de como a verdade age. Mas nós temos feito de tal forma que a operação soberana do Espírito Santo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que a operação soberana do Espírito Santo, transformando as pessoas para que elas tenham a imagem
indispensável. Não me compreendam mal, queridos. Eu não quero afastar as pessoas da igreja. Eu estou empenhado em atingir o maior número de pessoas para que escute o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que o maior número de pessoas ouçam o Evangelho. O meu desejo é espalhar pelo mundo inteiro, para que muitas pessoas saiam da indolência, da inatividade. O meu desejo é que as pessoas conheçam o amor de Cristo. O meu desejo é que vocês obedeçam o chamado de Jesus de ir e pregar o Evangelho para todo mundo. Eu desejo e anseio que a sociedade fosse reta, salva, justificada e regenerada. Mas eu não posso, em nenhuma maneira, em nenhum momento, trocar o pecado pela retidão. A retidão tem que prevalecer sobre o pecado. E saiba que quando o verdadeiro Evangelho é pregado, ele faz duas coisas. Quando o verdadeiro Evangelho é pregado, ele vai fazer duas coisas na vida do homem. Ou ele vai quebrantar o coração do homem, ou ele vai endurecer o coração do homem. Eu não quero dizer essas coisas para vocês, para que vocês fiquem comigo, com medo, ou para que vocês venham para Jesus com medo, ou para que vocês parem de pregar o Evangelho com medo. Mas eu quero falar essas coisas para vocês, para que vocês conheçam o amor de Deus quanto é tempo, para que vocês não joguem bola de gude com os diamantes de Deus, que é o que muitas pessoas estão fazendo por aí por fora. Nós temos que parar de mercantilizar o Evangelho, porque o sangue dessas pessoas poderá cair sobre a nossa cabeça. E o meu anseio é expor o pecado em toda a sua malignidade e poder destrutivo para o mundo. O meu anseio é que cada pessoa tivesse essa visão da capacidade destrutiva do pecado, de quanto ele é ofensivo a Deus. Você quer saber o quanto o pecado é ofensivo a Deus? Pense no pecado de Adão. Eu sei que compare o pecado de Adão com os nossos pecados.